Deus. Irmãos, a paz do Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus. Vamos colocar de pé? Glória a Deus. Louva a Deus pela vida do pastor Messias, da sua esposa, nossa irmã, que eu agora esqueci o nome. Lúcia, irmã Lúcia. Não, Deus, que eu esqueço até do meu nome às vezes. Como é que eu me chamo? Os obreiros aqui, os irmãos da igreja, Deus abençoe. Prazer estar aqui na Penorte, nessa igreja abençoada. Olha para esse irmão que está do seu lado e que bom que você está aqui. O culto melhorou porque você está bem aqui, está aqui. Você veio hoje aqui. Glória a Deus. É bom estar aqui juntos, louvando a Deus. Louva a Deus pela vida da Ingrid, do seu esposo, que estão na frente desse culto. Deus abençoe. Abra sua Bíblia no capítulo 28 do livro de Gênesis. Nós vamos falar sobre a vida de uma pessoa que para mim é um camarada que não aceita viver numa derrota, mas que ele peleja para que as coisas mudem, ele volta a receber aquilo que ele havia supostamente perdido. Mas ele não aceita essa situação e ele vai correr atrás. E ele não é bobo. Esse camarada, ele tem uma esperteza tremenda. Às vezes até a gente pensa que ele é desonesto. Ele é esperto, ele faz algo assim que a gente fica, mas isso está errado, mas ele monta estratégia, que lá no final Deus vai mudar a vida dele totalmente, de uma coisa que supostamente ele tinha perdido. Ele também não tinha perdido porque havia uma promessa lá no começo, o maior vai servir o menor. Ele se apressa. Supostamente ele vai perder aquilo que ele tem, mas ele vai recuperar, vai voltar atrás. Eu acho que vocês já sabem de que eu estou falando. Capítulo 28 de Gênesis, a partir do versículo 10. E partiu, pois, Jacó de Beceba, e se foi a Harã, e chegou a um lugar onde passou a noite. Chegou no lugar aonde passou a noite, porque já o sol era posto, tomou uma pedra daquele lugar e a pôs por sua cabeça e deitou naquele lugar. E sonhou, eis uma escada posta à terra, cujo topo estava no céu, e eis que os anjos de Deus subiam e desciam por ela. E eis que o Senhor estava acima dela e disse: eu sou o Senhor Deus de Abraão teu pai, o Deus de Isaque, e essa terra em que está deitado, te darei a ti e a tua semente, e a tua semente será como o pó da terra, estender-se ao ocidente, ao oriente, e ao norte e ao sul. Em ti e na tua semente serão benditas todas as famílias da terra. Eis que estou contigo e te guardarei por onde quer que fores, e te farei tornar a esta terra, onde é que eu estou aqui? Eu tirei a vista e acabei perdendo o texto aqui. Versículo 15. E eis que estou contigo e te tornarei a trazer de volta a esta terra, porque te não deixarás, lhes deixarei até que te haja feito o que te tenho dito. Acordou, pois, Jacó do sono e disse: na verdade o Senhor está neste lugar, e eu não sabia. Tomou e disse: quão terrível é este lugar! Eis que não é outro lugar senão a casa de Deus e a porta do céu. Amém? Pode tomar o seu assento. Jacó, eu admiro muito a vida desse rapaz. Jacó tinha uma promessa lá no começo, e quando você está debaixo de promessa, pode acontecer o que acontecer. Se a promessa é de Deus,
na sua vida, essa promessa vai se cumprir até mesmo que você faça algumas bobagens. Aí você precisa pagar o preço, por que você fez aquilo. Jacó, ele nasceu já, o Jacó já é um cara esperto desde o nascimento, ele queria nascer primeiro por tudo. É tanto que quando a mãe dele teve Esaú e ele quis fazer sair primeiro, ele queria ser o primeiro, mas não sei porquê, mas uma coisa ele fez, Esaú nasceu, ele nasceu agarrado no tornozelo, dizendo aqui, eu lutei para sair primeiro. Então Jacó é o tipo da pessoa que começa a lutar no ventre da mãe para ter alguma coisa e ser alguma coisa. E você sempre será aquilo que você, à medida, você vai conquistar aquela medida daquilo que você se esforça e daquilo que você acredita. Se você não acredita em nada, você não conquista absolutamente nada. A gente fica numa história de dizer, Deus vai me dar, sim, Deus vai te dar, mas você tem que abrir uma possibilidade para Deus te dar alguma coisa. Tem pessoas que dizem assim, eu vou ser abençoado, mas ele não faz nada para ser abençoado. Aí ele não é abençoado, diz, Deus errou, não foi errou, não, porque Deus é estrategista e você também tem que ser. Na verdade, você tem que abrir a possibilidade, você tem que abrir a porta. Na nossa vida, tudo que a gente começa, você tem que dar um primeiro passo. Depois que você dá o primeiro passo, Deus vai continuar contigo. Agora, se você ficar parado aqui, Deus está aqui na frente e vai dizer, você precisa se mover. Não, mas eu estou esperando Deus me mover. Deus não vai te mover, você que vai mover. Esforça que eu estou contigo, levanta e anda, bate, a porta se abre. Deus é o Deus de sempre, da segunda pessoa, e Deus, ele age mais na reação do que a ação. Deus sempre vai esperar uma ação minha para entrar com uma reação. Deus vai agir? Vai. Quando é que Deus vai agir? Quando eu tomar uma decisão. Amém? E a Bíblia diz que esses dois rapazes, esses dois meninos, eles eram diferentes. Os dois crescem. Esaú era ruivo e era caçador, perito em caça. Ele era um exímio caçador. Jacó era um rapaz da tenda. Ele gostava de ficar em casa, ele gostava mais de lavar prato e ficar com a mãe ali. Ele era garoto da tenda. Enquanto Esaú era um camarada que gostava de ir lá na roça matar, lá na mata matar uma caça. E por causa de Jacó, de Isaac gostar muito de carne, de caça, ele ficou ele gostava mais de Esaú. Como Jacó ficava em casa lavando a louça para a mãe, varrendo a tenda, fazendo alguma coisa doméstica, a mãe dele começou a gostar mais dele. Jacó começou a ficar esperto, e por estar na cozinha sempre, ele aprendeu a cozinhar. Ele via a mãe fazer alguns guisados de lentilha vermelha, e ele disse, eu também vou aprender. E teve um dia que ele fez um guisado de lentilha vermelha, e seu irmão chega da roça, ou chega da caçada, da mata, numa fome horrível, uma fome louca, maluca. Parece que naquele dia, se ele não comesse, ele morria. Mas tudo vai depender daquilo que você valoriza. Esaú chega para Jacó e diz assim, Jacó, eu quero comer desse guisado. Jacó disse, eu não te dou, eu faço um negócio com você. Não, mas o que você quer? Não, eu sei que você tem o direito de primogênito, e eu sei que ser primogênito é privilégio. O primogênito, ele era, por exemplo, quando o pai morria, ele assumia a tutela da casa. Além disso, toda a propriedade que o pai tinha, 50% era do primogênito, os outros 50% repartia, podia ter 20 filhos, 20 herdeiros. Do outro lado, a 50% daquela herança que o pai tinha ficava para o primogênito, e aqueles outros 50% repartia pelos outros herdeiros. Então tinha algumas vantagens, tinha algumas coisas boas ser um primogênito. Jacó disse, eu não te dou, eu negocio. Agora, o que você tem, você precisa valorizar. O que Jacó tem? Jacó tem um prato de comida. Esaú tem um direito de primogênito. Bom, eu vou valorizar a minha mercadoria e você valoriza a sua. Porque se você for colocar valores, o que vale um prato de lentilha? Que você come amanhã, você precisa comer de novo. É uma coisa em relação ao que Esaú tinha, era efêmera, era sem valor. Mas Jacó disse, o que eu tenho eu valorizo. Você valoriza o que você tem? Se você não valorizar o que você tem e o que você é, ninguém vai te valorizar.
Se você não colocar preço naquilo que você tem, se você não valorizar o que você é, quem vai te valorizar? Tem gente que diz assim, eu não sirvo para nada, é Deus, mas eu vou te abençoar, que você não serve para nada mesmo. Para que eu vou abençoar alguém que abre a boca e diz que não serve para nada? Como é que eu vou abençoar alguém que vai orar, Deus, eu sou um desgraçado, miserável, pobre e nu? Eu não sei nem porque eu estou vivo, não sei nem porque que Deus olha para mim. Aí Deus então não vai olhar para você mesmo, já que você é assim, você é o fruto daquilo que você profetiza. Jacó tem um prato de lentilha, Esaú tem uma fortuna. Jacó disse, olha, o que eu tenho é o que eu te dou, eu te dou esse prato de lentilha pelo seu direito de primogênito. E Esaú deve ter dito assim, mas é muito pouco, mas é o que eu tenho. E para mim o que vale aqui agora, o meu valor, o que eu tenho de valor, é um prato de lentilha. Você tem um direito de herança de primogênito, mas eu tenho isso, e é isso que eu vou fazer. E a Bíblia diz que Esaú entregou o direito de primogênito para Jacó. Jacó agora já tem uma vantagem. Jacó agora já tem o direito de primogênito garantido pelo negócio que fez. Esaú, por que Esaú vendeu o direito? Esaú não era homem de altar. Esaú era o tipo da pessoa que não tem esperança no futuro. Esaú é o tipo de pessoas que para ele o que vale é o presente aqui agora. Se eu resolver o meu problema agora, esse negócio de futuro para mim não interessa. Jacó não, Jacó já pensa no futuro. Jacó disse, eu tenho uma lentilha, você tenha o direito de herança, eu dou para você o prato de lentilha, desde que você me dê o direito de herança. O que é que Esaú faz? Esaú não valorizou uma promessa espiritual, uma promessa de família dada por Deus. Ou seja, quando você não valoriza aquilo que Deus te dá, você vai ficar em situações diferentes e difíceis. Jacó faz o negócio agora, Jacó tem o direito. Agora Jacó olhava para Esaú e diz, olha, no dia que meu pai falecer, a metade do que ele tem é meu, e agora eu sou o primogênito, eu vou ser o chefe dessa casa. Esaú disse, para mim não me interessa, eu quero é comer. Eu não sei que fome tão expugnante é essa, de que eu não posso esperar alguém fazer uma comida, eu vou dar um direito que eu tenho, que Deus me entregou, por herança, direito de pai, dada por Deus, eu vou trocar por um prato de comida que amanhã eu vou sentir fome. Mas tudo é na sua vida, se você não valorizar o que você tem, ninguém vai valorizar o que você tem. Muitas vezes a gente deixa de receber as bênçãos de Deus, porque a gente não valoriza o lugar que a gente está. Daqui a pouco, Isaac está doente e quer abençoar os filhos. Era praxe, isso era costume entre eles, abençoar. E sempre a bênção estava no mais velho. Esaú tinha perdido o direito de primogenitura, mas Esaú ainda tinha o direito da bênção porque ele era o mais velho. E aí entra no jogo Rebeca. Rebeca, a mulher que gosta de ouvir conversa de trás das portas. Isso é um péssimo exemplo. Não faça isso. Rebeca percebeu de trás da porta que Isaac estava chamando Esaú, dizendo, agora você vai, pega uma caça, traga para mim, faça um guisado para mim gostoso e vem aqui, traga, que eu quero te abençoar. Como naquela casa havia um amor dividido, aí outra coisa que você não pode cometer, porque a Bíblia diz que Isaac amava Esaú, enquanto Rebeca amava Jacó. Esse tipo de amor é destrutivo. Quando o pai diz que ama um filho mais do que o outro, a mãe diz que ama um filho mais do que o outro, e esse amor vai trazer problema. Amor não traz problema, dentro desse contexto sempre vai trazer. Como Rebeca amava muito e gostava muito de Jacó, disse, Jacó, eu vi de trás da porta, eu estava ouvindo, péssimo costume, ninguém deve fazer isso. Isso não é exemplo a ser seguido. Ouvir conversa dos outros atrás das portas. Olha, eu vi seu pai conversar com Esaú, mandando ele trazer uma caça, porque ele quer abençoar ele. Você vai fazer o seguinte, você vai lá no cercado, mata um cordeiro, e eu vou fazer um guisado. Aí Jacó diz assim, mas eu sou um varão liso. Ou seja, Jacó não tinha cabelo nenhum, não tinha nenhum pelo no corpo. Pelo contrário, Esaú parecia um gorila, mais ou menos, cheio de cabelo. Ele disse assim, olha, mas meu pai vai entender, ele vai passar a mão e vai ver que eu não tenho pelo. E a mulher, de forma maquiavélica,
diabólica, porque ela está colocando um filho para enganar um pai. Isso não é exemplo a ser tomado. Isso não se deve fazer isso. O que é que ela faz? Ela faz o guisado, pega o pelo do animal e coloca nos braços de Jacó. E aí Isaac vai abençoa Jacó. Quando Esaú chega e traz a caça, diz: meu pai, está aqui a caça, agora me abençoe. Disse: mas eu já te abençoei. E aí Isaac percebeu que tinha sido enganado. Agora entra-se um problema na família por causa de posicionamento familiar. Aí você precisa ter cuidado. Agora Esaú disse: vou matar. Virou um inimigo número 1. Rebeca dizendo: eu não quero que meu filho mais novo morra, porque eu amo, eu vou mandar ele para a casa dos meus parentes. Agora, alguém que está na casa passa a ser um fugitivo por causa de um comportamento dele. Mas Jacó foge. Jacó vai chegar num lugar que supostamente, futuramente vai chamar Betel, casa de Deus. Ele vai justamente dormir no lugar aonde vai ser fundada a casa de Deus. Ele vai para um monte chamado Betel, casa de Deus, luz, casa de Deus. E ele vai dormir. Outra coisa interessante que entra no caminho de Jacó: ele vai dormir, não tem um travesseiro, mas tem uma pedra. Aí eu quero te chamar a atenção: o que você faz com uma pedra que aparece no seu caminho? O que você faz com a pedra? Pode ser que Deus coloque uma pedra na sua vida e você antecipadamente, precipitadamente, pensa que essa pedra vai ser a tua derrota, mas tudo vai depender como você vai trabalhar com essa pedra. O que Jacó faz com a pedra? Jacó pega a pedra e faz um lugar de descanso em cima dela. Ele pega a pedra, coloca sobre a cabeça e ele vai dormir. Ele podia ter tirado a pedra do caminho, mas ele disse: essa pedra pode ser a pedra do empecilho, da maldição, pode ser o problema na minha vida, mas eu vou transformar essa pedra em lugar de descanso. Pastor, mas é uma pedra. Mas se você tem atitude, pedra vira lugar de descanso na sua vida. Você precisa entender que às vezes Deus coloca algo no seu caminho para te testar, para ver se você tem confiança naquilo que Deus está colocando diante de você. Ele pega essa pedra e ele adormece. Todo mundo sabe que a cabeça em cima de uma pedra não é um lugar confortável, mas depende do objetivo que você tem com essa pedra. Pode ser que Deus colocou uma pedra no teu caminho aí para te provar, mas é para você ser abençoado depois que você passar por esta pedra e que você não murmurar por causa desta pedra. Jacó, ele tem um sonho. Ele dorme e ele tem um sonho interessante. Ele vê uma escada e a lógica podia dizer: os anjos descem e sobem. Mas não, a Bíblia diz que ele tem uma visão e viu que os anjos desciam e subiam. Significa dizer que os anjos do Senhor acampam-se em volta daqueles que temem. E ele ouviu essa voz. Deus conversa com ele e diz: olha, eu sou o Deus de teu pai, o Deus do teu avô, eu sou o Deus do teu pai. Como fui com ele, também serei contigo. E esse lugar em que está, eu vou te dar por sua herança. E aí você entende que Deus não é Deus de uma pessoa. Deus é Deus de descendência. Deus nunca tem uma promessa para uma pessoa só. Deus sempre, se Deus te deu uma promessa, essa promessa vai ter que passar pelos seus filhos. Deus não é Deus da individualidade. Deus é o Deus de Abraão, Deus é o Deus de Isaac e Deus é o Deus de Jacó. Deus disse: eu fui com Abraão teu avô,
fui com Isaque teu pai e serei contigo. Ou seja, as promessas que Deus deu lá atrás a Abraão vai respingar em Jacó, e as bênçãos de Jacó vai respingar sobre os seus filhos, a 12 tribos, e da tribo deles vai nascer o maior de todos, que é Jesus. E em Abraão serão benditas todas as nações da terra, se referindo a uma promessa que Deus deu em Abraão lá atrás: a tua descendência será grande e benditos serão todas as nações da terra por tua causa. Mas Jacó está em dificuldade, Jacó está em apuro, Jacó está fugindo, e ele imediatamente, ele vai dizer, ele vai fazer um negócio com Deus. Ah, pastor, mas negociar com Deus é certo? O ruim é você negociar com o diabo. Ah, mas eu não vou fazer negócio com Deus. Eu prefiro fazer negócio com Deus que com o diabo. Eu prefiro fazer uma proposta para Deus do que fazer uma proposta para Satanás. Por quê? Eu faço uma proposta para Deus e a possibilidade de Deus me atender é muito grande. Se Deus disser não, mas o não de Deus é melhor do que o sim do diabo. Sim ou não? Eu prefiro o não de Deus que o sim do diabo. Ele vai fazer ele diz: eu estou em maus lençóis, eu estou correndo, sou fugitivo, não posso mais na minha casa, certamente perdi o direito de promessa, porque eu não sei nem onde eu vou pousar mais, não sei nem onde eu vou ficar, não sei nem o que será da minha vida, mas eu tenho uma proposta. E a proposta dele é um pouco, como eu diria, porque ele vai fazer uma proposta para Deus dizendo o seguinte: quando Deus me abençoar, eu vou devolver para ele o que ele me der. Seria assim, mas ele não faz isso. Ele diz: se o Senhor me abençoar. Ele está colocando uma condição. Ele não está dizendo: o Senhor vai me abençoar, e depois que ele me abençoar, eu devolverei tudo para ele, darei o dízimo de tudo. Não, mas ele está dizendo: se o Senhor me abençoar. Ele faz uma proposta egoísta. Ele está dizendo: se o Senhor me abençoar, eu vou abençoar. Se não me abençoar, eu não vou fazer nada. Mas mesmo assim, Deus aceita. E ele diz: olha, se o Senhor me abençoar, tudo que o Senhor me der, eu vou devolver o dízimo. Deus diz: mesmo que a sua proposta seja egoísta, eu vou aceitar o negócio. Ele vai. Mas as coisas da nossa vida, nós temos que fazer acontecer. Eu vejo muito crente que podia avançar, mas ele morre na manjedoura, porque ele fica numa posição de estátua, ele fica parado esperando as coisas acontecer. Tem uma notícia ruim para você: se você não fizer a sua parte, mesmo Deus sendo Deus poderoso, você vai ficar do jeito que você está o resto da sua vida. Quando você lê Efésios capítulo 1, do versículo 10, diz lá o versículo que Deus já nos abençoou com todas as bênçãos nos lugares celestiais. Se você for ver o texto, a bênção já está no passado, o verbo está no passado. Eu já abençoei com todas as bênçãos nos lugares celestiais em Cristo. Deus já te deu a bênção, mas essa bênção, só porque Deus te deu, o que eu vou fazer? Eu preciso conquistar. Escute, eu vou te dizer uma coisa aqui, você não se escandalize. Deus não dá nada para ninguém. Deus é conquistado. A bênção está colocada. Já te abençoei com todas as bênçãos nos lugares celestiais. O verbo está no passado. O que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que ir buscar. É como se eu estou com esse negócio aqui na mão, e eu vou dizer aqui: vem pegar aqui. Você chega perto de mim, eu estou com isso aqui, você vem para o meu lado. Levanta aqui, irmão. O que vai acontecer? Para isso aqui passar para você, o que você tem que fazer? Mas se você fizer, você ficar parado aí, eu estou aqui, você está aí, vai acontecer alguma coisa? Mas você quer isso aqui, o que você tem que fazer? Pegar. O que Deus está dizendo em Efésios é o seguinte: eu já abençoei você com todas as bênçãos espirituais no lugar celestial. A bênção está aqui. Você quer? Venha. Mas se eu não for, tem bênção? Tem. Mas eu não recebo. Porque as bênçãos de Deus não é dada. A bênção de Deus é conquistada. Jacó faz essa proposta para Deus. Deus aceita. Ele vai, ele chega. E ele vai morar na casa do pior cara que existe na terra.
Labão. Labão é uma espécie de demônio em carne. É um cara ambicioso, um cara egoísta, um cara vaidoso, um presunçoso. Ele tem todos os adjetivos de pessoas de mau caráter. Labão. Ele vai lá e ele já começa a pagar o preço, porque aquilo que você planta, você colhe. Mas pastor, eu posso mudar essa situação? Posso. Eu posso transformar uma maldição em bênção? Posso. Como? Quando você faz a sua parte. Quando você se esforça. Ele chega lá, Labão tem duas moças, uma bonita e uma feia. Mas se você for olhar a história, quem abençoou Jacó não foi a bonitona não, que a bonitona era bonita, mas era endemoniada. A feiosa lá, zaroia lá, com estrabismo, as bênçãos, os filhos de Jacó abençoado, foi filho da irmã da moça bonita. Então Jacó foi muito mais abençoado pela feia. Mesmo ele não querendo, mas Deus vai, vou mostrar que é do jeito que eu quero. Você rejeita a feia, mas as bênçãos de Deus vai vir sobre a feia. Amém? Então quando alguém te der uma coisa, quando Deus te der uma coisa feia, aceita, irmão, em nome de Jesus. Pode ser que aquela feia vai ser a tua bênção, né? Aleluia. Ele se engraça da moça e Jacó diz, aqui é o seguinte, é 7 anos de trabalho. 7 anos de trabalho. Ele trabalha, e no dia do casamento, ele entra no vinho, todo mundo se embebeda, todo mundo fica bebão lá, fica todo mundo nas altas. O rapaz, aí o Labão disse, aqui tem um costume, moça nova não casa primeiro do que a mais velha tem que assumir. Pegou a mais velha, Jacó estava tão bêbado, tão cheio de vinho, que não viu nem quem chegou perto dele. Quando ele amanhece o dia, ele viu aquela coisa lá. Porque mulher é feia, e quando amanhece o dia ainda é mais feia ainda. Porque está toda descabelada, toda arrupiada, não tem maquiagem mais, acabou a maquiagem. Na verdade é o natural. Quando ele viu aquilo lá, ele disse, mas não é possível. Jacó estava pagando aquilo que ele fez lá atrás. O que é que ele fez lá atrás? Enganou seu pai. Agora Deus está dizendo, você vai comer da mesma dose que você deu, você vai comer, e duplicado. Aí Jacó trabalha mais 7 anos. A Bíblia vai dizer que Labão mudou o salário de Jacó 10 vezes, não foi para cima, foi para baixo. Ele colocou um teto de salário e cada ano ele baixava um pouco. E Jacó vai dizer, você diminui meu salário 10 vezes. Jacó agora estava pobre, em terra estranha, com 2 mulheres para dar conta e um bocado de menino. A coisa está ficando feia. Mas Jacó, ele não para. Ele vai orar e Deus dá uma estratégia para ele. Estratégia de doido. Porque, irmão, se você não acredita nas coisas pela fé, a Bíblia diz que nós não vivemos pelo que vemos, mas nós vivemos pela fé. A fé não vê, a fé acredita. Aí o que Deus fala? Jacó vai orar e vai dizer, Deus, eu tenho uma promessa. Apesar de eu ter feito tanta besteira, mas eu tenho uma promessa. O que eu faço? Deus disse assim, fala uma coisa, olha os animais e percebe quando eles forem para o bebedor. E você vai fazer um negócio com Labão. Que negócio eu vou fazer? Você vai lá com Labão o seguinte, os animais daqui para frente que nascerem pampos, com marcha preta ou com outras manchas, será o meu salário. E Deus disse, o que é que você vai fazer? Você pega uma vara, risca no meio, faz algumas brechas nela, tira a casca dela, e quando você vê que os animais mais fortes estiverem bebendo, e lá no bebedor eles vão cruzar, você quando vê aquele animal cruzando, você pega a vara e coloca na frente. Irmão, isso é coisa de doido. Só quem acredita em Deus para fazer uma maluquice dessa. Porque se você não tem um pouquinho de loucura na fé, você não vai. Se você é cético, você vai continuar do jeito que você está. A fé faz coisas que a lógica não diz que deve ser feito, porque a fé vai controlar sempre a lógica. E ele pegava, quando ele via aquela vaca mais formosa, aquele boi mais formoso estava cruzando, ele pegava a vara. Daqui a pouco começou a nascer bezerro, pampo. Daqui a pouco, quando Labão abriu os olhos, o rebanho de cada uma que tinha branca tinha 2 ou 3 malhadas. E aí Labão disse, não está certo. Nós fizemos um negócio. E Deus me abençoou. Você tentou de todas as maneiras
me derrotar e me destruir, mas o Deus do meu pai, ele não diz o Deus dele, ele diz o Deus do meu pai. Por isso que os pais têm que ter Deus na vida, para que os filhos se lembrem desse Deus. O Deus do meu pai, se não é o Deus do meu pai, eu estaria miseravelmente com 2 mulheres, com um bando de filho pobre, mas o Deus dos meus pais me abençoou. Já não dá mais para conviver mais. Jacó foge, Labão vai atrás dele, e você sabe da história. Mas Jacó ainda tem um obstáculo. Esaú estava tentando matá-lo. E agora? Vou voltar para a terra dos meus pais, mas eu tenho um obstáculo. O que é que eu vou fazer para vencer isto? Aí você diz, eu vou vencer na força do braço. Escuta aqui, irmão, no reino espiritual o braço não vale nada. O que vale nas nossas vidas é o braço do Senhor. Alguém disse, conosco vem o braço da carne, mas conosco está o braço do Senhor. Quando você tem o braço do Senhor, todos os seus inimigos vão ter que se prostrar diante de você. Eu tenho um problema, meu irmão, que eu tenho que enfrentar. Aí, para piorar, alguém chega e diz, Jacó, está vindo aí o seu irmão com 400 homens armados até os dentes. Quando Jacó ficou sabendo disso, o que é que eu vou fazer? Na hora da dificuldade, busca o Senhor. Na hora que teus inimigos te atacar, quando o problema chegar na tua casa, quando o problema chegar no teu negócio, a melhor coisa que você tem que fazer é buscar o Senhor. E Jacó monta estratégia. Ele era um cara estrategista. Ele separou alguns animais, um pouco de boi, um pouco de ovelha, um pouco dos animais que ele tinha, e foi separando para dar presente a Esaú, seu irmão. Mas o que é que ele faz? A Bíblia diz que ele vai para um vale chamado Vale do Jaboque. Ele monta o presente para o seu irmão, mas isso é pouco. Eu preciso consultar o Deus dos meus pais. A Bíblia diz que ele entrou para o Vale do Jaboque, e lá ele lutou a noite inteira. A Bíblia diz, em algumas versões, diz que ele lutou com Deus. Em outras versões diz que ele lutou com anjo ou com homem. Mas em alguma versão ele lutou com Deus, porque aquele homem não era um homem da terra. Aquele homem que estava lá com Jacó era um homem do céu. Só podia ser até o próprio Jesus que estava lá. Jesus no Antigo Testamento apareceu em alguns lugares ali. Podia ser que fosse Jesus. E ele atraca com esse ser celestial. Eu não sei porquê, um homem vencendo a força de Deus. Mas sabe o que é isso? Por causa da atitude que ele tinha. Ele queria a promessa, ele lutava pela promessa, porque ele acreditava no Deus dos seus pais. E naquela luta, o dia vai amanhecendo, e aquele anjo diz assim, olha, eu preciso ir embora, porque a relva está subindo, o sol está nascendo. Ele disse, enquanto você não me abençoar, eu não te solto. O anjo quebrou o nervo ciático da coxa dele. Você quer saber como isso dói? Amanhã chega em casa e pega uma faca e corta. Aí você vai me dizer, aí você liga para mim a dor que você está sentindo. Você não sabe o que é um nervo ciático rompido. Uma dor terrível. Mas mesmo assim Jacó disse, pode ter dor, pode ter choro, pode ter dificuldade, mas eu só saio daqui com a promessa de Deus na mão. Irmão, a gente que muitas vezes quer as bênçãos de Deus, mas a gente não faz nada. Às vezes Deus pede tão pouco para a gente não quer. E a gente dizendo, eu quero. Mas saiba de uma coisa, as bênçãos de Deus é para quem luta. As bênçãos de Deus é para quem bate, levanta e anda. Bate, a porta se abre. Ora, busca, vai se abrir a porta. Esforça que eu sou contigo. Não tem bênção para alguém que é parasita na casa de Deus. Parasita não recebe nada. Recebe de Deus aqueles que forçam e lutam. Com a perna quebrada, o anjo teve que dizer, eu vou te abençoar. Como é que você chama? O meu nome é Jacó, suplantador, ou enganador, ou coisa mais ou menos assim do gênero. Ele disse, não se chamará mais Jacó, o teu nome será Israel.
príncipe de Deus. Aí quando esse ser disse isso para Jacó, eu disse: agora posso sair, porque a vitória, e o irmão vai chegando, o irmão vai se aproximando, e daqui a pouco aquele homem cheio de ódio, armado até os dentes para matar todo mundo que tinha na frente, daqui a pouco a Bíblia diz que antes dele chegar, Jacó começou a se humilhar, porque tem uma coisa também, a bênção de Deus depende da humilhação com que você se apresenta para Deus. Jacó estava debaixo da bênção de Deus, mas a Bíblia diz que antes dele encontrar com Jacó, o texto vai dizer que ele começou a se curvar diante do seu irmão, dizendo: meu irmão, eu estou arrependido daquilo que eu fiz contigo, e isso fez com que Esaú mudasse, e Jacó passou a ser uma pessoa riquíssima, e Deus restituiu a bênção de Jacó. O que eu quero dizer com isso, resumindo aqui, o que eu quero dizer é que você pode estar debaixo de uma maldição da tua família, você pode estar você pode estar em desvantagem. Como é que eu vou mudar isso? Eu vou mudar isto quando eu tomo uma posição. Eu vou mudar isso quando eu me coloco e digo: Deus, eu sou capaz de reverter essa coisa, mas eu preciso fazer a minha parte, e se eu fizer a minha parte, se eu me esforçar, está escrito na Bíblia: o Senhor é contigo. Você lembra da história, abrindo aqui um adendo na mensagem, você lembra da história de Agar? Agar tem um filho com Abraão, Ismael está crescendo, daqui a pouco Sara diz assim: eu não quero mais esse menino aqui. Esse menino tinha uns 14 anos, já era uma adolescente. Mesmo que Sara chamasse o filho da escrava, Abraão chamava de meu filho. Havia uma bênção de Deus decretada em cima daquele menino, porque Deus tinha dito para Abraão: fica tranquilo, porque o menino também será uma grande nação. Mas Sara chega um momento que diz para Abraão: eu não quero mais esse menino aqui, porque ele está humilhando nossos filhos. Aí você imagina, Abraão olhando para aquele menino, dizendo assim: meu menino com 15 anos, eu vou ter que mandar ele embora e vou mandar ele para o deserto. E o que Abraão faz? Abraão dá um pouco de comida e uma botija com água. Chega no meio do deserto, a água acaba. O menino começa a dizer: vou morrer de sede. Mas quem tem promessa de Deus, se a promessa de Deus é na sua vida, Deus vai fazer alguma coisa, nem que seja no deserto, para te acudir. A Bíblia diz que o menino está morrendo de sede. A Bíblia diz que Agar pegou o menino e foi para distante, para não ouvir o choro do menino. Imagina uma mãe desesperada no deserto, o seu filho, 13 a 14 anos, morrendo de sede, chorando de sede, e não tem como acudir. Ela disse: eu não posso fazer mais nada, eu vou para longe para não ouvir o choro do menino. Mas quem estava chorando tinha a promessa de Deus sobre a vida dele. E quando você tem promessa de Deus, aconteça o que acontecer, a promessa tua pode não se cumprir, mas a promessa de Deus na sua vida, você é imortal até que a promessa de Deus se cumpra em você. E a Bíblia diz que Deus ouviu o choro do menino. A Bíblia diz que no meio do deserto, Deus ouviu o choro do menino. E alguém disse para Deus, e Deus percebeu: o choro do menino é o choro de alguém que tem promessa. E quem tem promessa de Deus não morre no deserto. E a Bíblia diz que Deus fez com que uma rocha vertesse água no deserto, matou a sede do menino e da sua mãe, e ele conseguiu tornar-se uma nação. Sabe por quê? Porque Deus não abandona aqueles que têm promessa. Mesmo que você passe pelo deserto, mesmo que você passe pela escassez, saiba de uma coisa: se Deus tem plano contigo, e Deus fez uma promessa para o teu pai. Pastor, mas eu posso herdar a promessa do seu pai? Pode sim, porque Deus é Deus de Abraão, Deus é Deus de Isaac, e Deus é o Deus de Jacó. A promessa de Deus: pastor, eu estou bem. Certamente pode ser as promessas que Deus fez para os seus pais. E pastor, estou vivendo debaixo de uma maldição. Pode ser o comportamento do teu pai lá atrás, porque a Bíblia diz que também visita a maldade dos pais nos filhos. O que eu quero dizer? Pastor, estou em desvantagem. Estou, mas você tem a oportunidade. Existe um Deus que vai além das impossibilidades para te abençoar. Vamos colocar de pé.
Para mim não tem mais jeito. Alguém já disse que para mim tem. Você não pode aceitar palavras negativas sobre a sua vida. Você não pode. Não, eu estou debaixo de uma época de maldição sobre a minha vida. Mas quem vai mudar isso? Quem vai fazer com que isso aconteça na sua vida? É você. É você levantar e dizer assim: vou tomar uma posição na minha vida. Eu não aceito essa vida de derrota. Eu não aceito. Em janeiro eu estava com um problema, nós estamos no meio do ano, esse problema não vai embora, e parece que vai chegar ao final do ano. Não, em nome de Jesus, o Deus que colheu Jacó, o Deus que abriu rocha para que Ismael não morresse cedo, Ele está aqui nessa noite dizendo: eu também posso abrir água no deserto para você saciar a sua fome e a sua sede. Mas eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que fazer a minha parte. Você precisa dar o primeiro passo. Você precisa tirar esse cântico de derrota da sua boca. Você precisa tirar os seus pés do charco de lodo. Mas quando você fizer isso, quando você esperar na vontade de Deus, agindo e fazendo a sua parte, Deus vai tirar os teus pés do charco de lodo, vai colocar sobre uma rocha, vai tirar um cântico de derrota que está nos teus lábios, e vai cantar um hino, e vai colocar o hino da vitória na sua vida. Você não pode acostumar debaixo de uma época de derrota. É assim mesmo, pastor, comigo é assim mesmo, eu nasci foi para sofrer. Não, você não nasceu para sofrer, você é filho. Sabe o que a gente tem que parar? Com essa visão de escravo que nós temos. Tem gente que a gente fala para ele assim: meu irmão, você é um filho de Deus. Não, eu sou filho de Deus, eu sou servo. Tem gente que não aceita ser filho de Deus. Escuta aqui, irmão, antes de você ser servo, você é filho. A gente tem uma visão de escravatura. Eu sou servo de Deus, sou servo de Deus e sou servo de Deus. Antes que você seja servo, Deus quer que você seja filho. João capítulo 1: eu vim para os que eram meus, os meus não me rejeitaram, mas aqueles que me aceitaram, eu tornei filho de Deus. Então, Deus já decretou que você é filho. Essa questão de servo é consequência. Mas eu não posso acreditar num Deus que só me abençoa se eu trabalhar. Essa visão tem que acabar. Deus quer que você olhe para Ele como filho, porque quem é filho nunca deixa de ser filho. Você lembra do pródigo? Por que o pai disse: esse é o meu filho que se havia perdido, agora voltou? Porque o pai não podia dizer, porque não existe ex-filho. Pode existir ex-marido, ex-mulher, mas ex-filho não existe. O filho pródigo que foi, é o mesmo filho que vai ser recebido de volta. Deus quer que você amplie a sua visão e você deleite como filho, deita no colo dele como filho. O que é que João fazia? João, o apóstolo, entendeu isso. Todo mundo chegava e sentava na mesa, ficava todo mundo espigado na mesa. João dizia: eu sou filho, vou deitar no colo dele. Quem deita em colo de filho, de pai, quem deita em colo de alguém é porque é pai e porque se sente filho. Então tira essa visão de escravo e começa a ver Deus como teu pai. E a Bíblia diz que se o pai normal, se você pedir um pão, ele não te dá uma serpente, imagina o vosso pai que está no céu. Que Deus te dê grande vitória. Eu quero orar por você. Coloque aquele problema que você tem aí. Eu não sei qual é o que você está passando, mas o Deus que nós servimos, Ele sabe qual é o que você precisa. E para receber, você tem que fazer assim. Tem gente que na igreja que diz: irmão, vamos orar para te abençoar. E o cara fica assim, ó. Quando você vai, eu que estou orando por você, eu tenho que fazer com a mão assim. Mas você que está recebendo a oração, você não pode ficar assim. Você tem que ficar assim. Ora, como é que eu vou colocar? Irmão, fica com a mão virada. Não, ou ao contrário, eu vou colocar isso na sua mão. Baixa a mão aqui. Eu vou botar a mão. Tem como você segurar isso aqui? Não tem, ué. Agora vira a mão do contrário. Segura. Como é que eu vou abençoar você se fica com a mão assim? Amém? E se eu fosse você, fazia até um buraquinho assim para ficar mais. Para caber mais. Tem um irmão que hoje é um dos melhores pastores que nós temos hoje no Campo Taguatinga, uma sabedoria.
doutor não sei quantas vezes, funcionário público, casa própria, carro novo, mulher com carro novo. Chegou na igreja, que ele não, se ele tivesse uma cachorra, a corda era emprestada. Se ele tivesse puxando uma cachorra, a corda era emprestada, porque ele não tinha. Ele, quando casou, eu emprestei uma mesa de bar que tinha lá na igreja para ele almoçar junto com a esposa e 2 cadeiras de ferro, porque ele não tinha dinheiro para comprar uma mesa. Um dia ele chegou na igreja. Eu disse, e ele ia casar. Isso aconteceu antes do casamento, ele já estava noivo. Eu disse assim: abra a mão esquerda, Deus vai te dar uma esposa abençoada. Abra a tua mão direita e Deus vai te dar um emprego. E outra coisa, no teu emprego você vai ser chefe. Casou. Logo passou no concurso da Caixa. Hoje ele é gerente, chefe de divisão. Casado, abençoado, doutorado várias vezes. Estou falando de Tiago e Samuel. E ele disse assim: pastor, na hora que o senhor falou isso, eu peguei a mão e fiz um buraco nela. As coisas de Deus, além de ser por fé, é por loucura. Pastor, mas esses crentes doidos que mais recebem as coisas, é porque tem crente na igreja, você fala assim: levanta, ele senta. Você fala senta, ele levanta. Estenda a mão, ele baixa. Dá glória, ele fica calado. Ora, ele não ora. Ele vai ao contrário do altar. Se você não está conexo com o altar, você entra e sai do mesmo jeito. Você precisa estar conectado aqui. Quando o pastor me dizer assim: irmão, estenda a mão, estende. Ô irmão, baixa a mão, baixa. Ô irmão, dá um pulo, pula. Não faz o contrário daqui, porque você fazendo o contrário daqui, você vai. Eu sempre digo: quem crê recebe, quem não crê fica sabendo que o outro recebeu. Eu sou o seguinte, eu estou com 43 anos na igreja. Até hoje o pastor fala assim: levanta a mão, levanta, baixa a mão, baixa. Porque tem uns irmãos de idade na igreja que ele não faz mais não. Eu já fiz muito, não faço mais. Agora eu estou aqui, não vou fazer mais nada disso. Pois eu vou morrer fazendo. Levanta a mão, levanta. Baixa a mão, baixa. Deita no banco, deita. Levanta do banco, levanta. Eu vou fazer o que o altar me manda, porque as bênçãos de Deus saem do altar. E quem não está conexo com o altar não pode receber nada. Agora, quando você está conexo com esse altar, aquilo que sai daqui é bênção e promessas de Deus. Quando Arão entrava no templo, Arão entrava com medo de Deus matar ele. Ele entrava assim, ó, morrendo de medo de Deus matar. Só e o povo estava lá. Quando ele passava pelo santo do santo que saía, ele saía. Que o Senhor vos abençoe e vos guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre vós, tenha misericórdia de vós, que o Senhor sobre vós levante o seu rosto e te dê a paz. E o povo dizia amém e saía abençoado. As bênçãos de Deus manam do altar. Então faz com a mão assim: em nome de Jesus, Deus vai colocar na tua mão a medida da tua necessidade. Em nome de Jesus, que o Senhor deposite na tua mão a quantidade que você precisa para uma bênção nessa noite, em nome de Jesus. Agora pega aqui, fecha a mão e diga comigo: a vitória é minha. Mais uma vez, a vitória é minha. Mais uma vez, a vitória é minha. Em nome de Jesus. E só os que crê, aplaude o Senhor aí com alegria. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Jesus. Vem cá, Ellen. Glória a Jesus. Pode se assentar, irmãos. Cante mais um cântico aqui. Glória a Jesus. A honra, a glória, o louvor, a adoração ao nosso Deus. Irmãos, pastor Zilson, o senhor falou algo muito interessante. As bênçãos de Deus. Quem quer as bênçãos de Deus? Todos nós, não é verdade? Todos nós queremos. Quando o povo de Deus que estava no Egito foi tirado com mão forte, Deus usa Moisés, faz uma promessa para aquele povo. Tinha uma promessa, o povo hebreu tinha uma promessa. Qual era a promessa?
uma terra boa, uma terra que emana leite e mel, uma terra agradável. Muito bem, era uma promessa, daqui para lá. Só que quando chega no Jordão, que eles atravessam, que o Senhor distribui a terra, olha só, tudo a ver com o que o Senhor falou, tudo a ver com o que o presidente falou. Quando atravessa o Jordão, tinha a promessa. Agora Deus diz para eles, os príncipes, os cabeças, agora vocês têm que conquistar. Era uma promessa, não é? Era uma promessa que tinha. Mas agora o Senhor diz, agora vocês têm que conquistar a terra, vocês precisam lutar e conquistar a terra. Não vem nada de graça, irmãos. 40 anos. E nações experientes na guerra, na batalha, em matar. E ele, um povo inexperiente, mas tem que vencer os inimigos. Outra coisa, já estou passando para a cantora aqui. Você quer ver outra situação? Quando Deus manda o maná do céu para aquele povo, para você entender que é conquista e não é nada fácil. O maná vinha, o povo colhia, o povo comia o maná. Tinha um preparo, irmãos. Tinha que moer. Tinha que moer. Então tudo é conquistado. Quer passar em um concurso público? Estude, se prepare, se dedique, porque é a conquista. De repente o ímpio estuda, se prepara, Deus não vai tirar a vaga dele para te dar, porque Deus é justo. Quer as bênçãos de Deus? Foi dito, lute, conquiste, até o reino dos céus. Não é fácil. Até o reino dos céus é tomado por esforço, e somente aqueles que se esforçam é que adentram o reino dos céus. É conquista, irmãos. Amém, 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 amém. Então diga assim: a vitória é nossa. A vitória é nossa pelo sangue de Jesus. A vitória é nossa pelo sangue de Jesus. A vitória está na sua casa, na sua família, pelo poder do sangue de Jesus, pelo poder da palavra do Senhor, que a nós foi ministrada. É a palavra que traz vida, queridos. Glória, glória, glória. A palavra, ela traz vida em nossa vida. Aleluia. Entenda, a palavra traz vida em nossa vida. Viva pela palavra, viva pela palavra, viva pela palavra. Pastor Gilson, tem muita gente que dá mais ouvido à voz do inimigo. O inimigo disse isso, e você fica com medo. O inimigo todos os dias ele pede a sua alma, ele pede a sua vida, mas nós temos uma promessa de vitória do nosso Deus, que nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. É mais, irmãos, do que vencedores em Cristo. Amém? Glória a Deus. Deus te abençoe. Amém. Amém. Pastor Marquinho, depois ore, passe ao presidente para dar a bênção. Amém? Deus abençoe. Glória a Deus. Vamos louvar ao Senhor. Uma música crer nessa pasta aí. Glória a Deus. Vamos sair daqui, irmãos, mais que vitoriosos, porque o Senhor já nos deu a vitória. Glória a Deus. Isso, aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Oh!
Jesus desce do barco com seus discípulos. A multidão aguarda ansiosamente pelo povo ali. Ele é bem recebido. Jesus liberta os cativos, cura os doentes. Bem no meio do povo aparece um homem desesperado, pede a Jesus ajuda. Se prostra na areia diante do mestre, chorando humilhado, ele faz a sua súplica: Senhor, a minha filha está morrendo. Eu não sei o que fazer e vim te suplicar, mas eu sei que se vieres impor tuas mãos, e com teu poder e com tua unção, a enfermidade sai e ela viverá. Mas a Bíblia diz que quando Jesus segue Jairo para acudir sua filha, aparece uma mulher que sofre há 12 anos de um fluxo de sangue, que crendo enfrenta a multidão, toca nas vestes de Jesus e é curada. Jesus sente que dele sai virtude e pergunta: quem foi que me tocou? E ela diz: fui eu, Jesus, quem toquei. E Jesus libera uma palavra: vai para casa curada. Hoje chegou salvação, hoje chegou libertação, hoje chegou cura. Mas é nesse momento que chega alguém da casa de Jairo e diz: Jairo, não incomode mais o mestre, porque sua filha já morreu. Não incomodes mais o mestre, a menina já morreu. Não tem por que Jesus vir, deixar Jesus ir. A menina faleceu. Jesus olha para Jairo e chora amargamente, se aproxima dele como um Deus presente, fala ao seu ouvido e diz: meu amigo, não temas, crê somente. Jesus entra na casa e o povo chorando, a menina morta, a mãe aos prantos, o velório para, ninguém falou anda. Jesus logo ordena: Talita, levanta. Ela abre os olhos e torna a viver, pois quando Jesus chama tem que obedecer. Mas o segredo da vitória é só um, é somente crer. Não temas, crer. Eu saro, eu curo, liberto, eu mudo, eu faço, desfaço, repasso, eu junto, eu levo, eu trago, eu firo, eu saro, eu tiro, eu ponho, eu engrandeci, abato. Sou grande na terra, sou general de guerra. Hoje eu cheguei aqui, já mudei a atmosfera, e o que era velório não é mais, eu já transformei em festa. Cheguei na tua casa e estou dando vida, saúde aos teus filhos, restaurando a família. E a morte que reinava não suportou minha glória, pois eu cheguei na casa, ela tem que ir embora. Recebe vida, crê somente. Estou mudando a história do fim que era eminente, e o que era velório não é mais. Eu tornei festa de crente. Não temas, crer. Levante a mão onde você está aí. Recebe de Deus vitória. É só a conclusão. O pastor Jesus já ministrou aqui hoje sobre nós. Só diz: eu estou tomando posse, estou levando para casa tudo que foi ministrado. É tudo, tudo, tudo. Oh, Jesus. E o que era velório não é mais. Eu tornei festa de crente. Glória a Deus, aleluia. Amém, irmãos? Vamos pôr de pé, vamos estar orando, agradecendo a Deus por esse momento que Ele nos proporcionou. Amém? Estarei orando e o pastor presidente dando as bênçãos. Amém? Feche seus olhos, coloca a mão sobre o teu coração. Senhor, meu Deus, aqui estamos para agradecer ao Senhor, Pai, por esse momento, meu Pai, por esse privilégio que o Senhor proporcionou a cada um de nós de ouvir a Tua palavra, que possamos, meu Pai, a cada dia, Senhor, tudo que assim o Senhor tem nos instruído, nos ensinado, colocar tudo em prática, Pai, desta porta para fora. É isso que a gente lhe pedimos, Pai, para que o Senhor venha guardar o Teu povo, Senhor, os levar em paz, em segurança, os livrando, meu Pai, de todos os males, e o Senhor os guarde e assim, meu Pai, os abençoe de uma forma grandiosa. É isso que a gente lhe pedimos
e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Que a graça de Jesus Cristo e que o amor de Deus, que a doce consolação do Espírito Santo esteja e permaneça com todos, não somente agora, mas para todos sempre. E todos dizem comigo, amém. Deus abençoe, irmãos.